Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então observe que do verso 19 ao 21, Jesus narra a história desses dois homens em vida. O verso 22 vai afirmar que os dois morreram. Observe: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então aqui nós temos a morte. Do verso 23 ao restante do texto, nós temos então a introdução deles, após o processo da morte, na eternidade. O verso 23 nos diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Amém? Meus irmãos, então nós vamos falar, como eu já mencionei, sobre a vida, a morte e a eternidade. Dos versos 19 a 21, Jesus está narrando a história desses dois homens, e ele está falando da condição deles aqui nesta vida, enquanto eles ainda estavam neste mundo. E eu sei que quando você lê esse texto, nós, a igreja, quando nós lemos esse texto, nós fazemos uma pergunta, e o questionamento que a gente faz é este: a natureza desse texto, pastor Edilson. Porque entre o verso 18 e o verso 19, na sua Bíblia, está escrito assim: a parábola do rico e Lázaro. Então, muitas pessoas, quando a gente vai falar assim, olha, depois que as pessoas morrem, então existe o inferno. Aí a pessoa fala assim: mas aonde você viu o inferno? Aí você cita esse texto, aí a pessoa diz assim: não, é uma parábola. Isso aí foi uma parábola, foi uma forma que Jesus usou para expressar, para ilustrar um princípio moral e etc. Mas eu quero dizer o seguinte: como nós devemos lidar com a natureza desse texto? Que tipo de texto é esse? É realmente esse texto uma parábola? Então nós entendemos que não seja uma parábola. Por quê? Por pelo menos 3 motivos, E eu quero que você preste bem atenção, porque nós estamos aqui em um culto de doutrina, exatamente para nós aprendermos, Você abre a sua Bíblia entre o verso 18 e 19, tem uma letra em negrito que diz assim: a parábola do rico e Lázaro. Aí você pode ser tentado a pensar que seja uma parábola. Mas os grandes expositores bíblicos, eles entendem que não seja uma parábola. Por quê? Porque esse título não faz parte do original. Esse título, ele está aí para que, à medida que você vai fazendo uma leitura do texto, você tenha mais ou menos uma noção de quando termina um assunto e o outro começa. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com esses títulos que a publicadora da Bíblia coloca,
Porque existem muitos absurdos. Eu, pastor Oséias, eu queria poder conversar com aqueles que colocam esses títulos. Porque, por exemplo, você abre a sua Bíblia, lá em 1 Samuel 3, não precisa abrir. No título lá está escrito assim: Deus fala com Samuel em sonhos. Agora eu pergunto para os irmãos, Samuel estava sonhando ali? Porque se a voz chamava ele, ele se levantava e ia conversar com ele. Aí colocaram no título lá: Deus fala com Samuel em sonhos. Então não dá para a gente confiar muito nesses títulos, certo? Você pega a parábola lá dos talentos, aí está escrito no seu título assim, ó, a parábola dos 10 talentos. Mas Jesus disse que para um deu quanto? 5. Para o outro 2. E para o outro 1. Aí o cara jogou no título lá, a parábola dos 10 talentos. Será que o cara que escreveu o título, será que ele não sabe contar? Não é isso? Então, primeira razão, em nenhum lugar aqui está dizendo que esse texto é uma parábola, certo? Porque sempre que um texto é uma parábola, dá-se a entender que ele é uma parábola e, às vezes, no próprio texto a palavra parábola aparece, o que não ocorre aqui. Segunda coisa, a natureza do texto, ó, olha para o verso 19, está aparecendo ali? Não vai aparecer hoje? O texto diz assim, ó, ora, havia um homem rico, né? Então, se você olhar, ora, havia um homem rico, então a gente observando o texto, a natureza do texto é uma narrativa, como outras passagens históricas da Bíblia. Coloca para mim aí, 1 Samuel capítulo 1 e verso 1. Você vai ver que é um texto de narrativa. Olha lá, houve um homem de Ramá, Toim-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, um efrateu, né? Coloca Jó, capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 1 e verso 1. O texto que eu acabei de ler é uma narrativa histórica. Quando você lê Jó, capítulo 1 e verso 1, Jó, capítulo 1, verso 1, olha a maneira que o escritor sagrado, ele descreve a história de Jó. Havia um homem, ó, no texto que estamos tratando, está dizendo assim, ó, ora, havia um homem rico. Aqui diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, o texto de Lucas 16, 19, ele não é uma parábola, mas ele é uma narrativa de uma história real, certo? E a terceira razão pela qual nós entendemos que o texto não é uma parábola, é que quando nós lemos Lucas 16 e 20, coloca para mim aí, filho, o versículo 20. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então aqui nesse versículo existe uma característica que, se você ler todas as parábolas de Jesus, você não vai encontrar. E que característica é essa? Jesus deu nome a um personagem. Então você pode prestar atenção que nas parábolas que Jesus narrou, nos textos de natureza parabólica, Cristo nunca jamais chamou o personagem da parábola pelo nome. Então, conclusão, Lucas 16, 19 ao 31 não é uma parábola, ok? Então vamos lá, Jesus aqui falou de 2 homens, e é interessante que no verso 19 ele fala do homem rico. Então vamos observar o homem rico, Lucas 16 e 19. Jesus, ele diz assim, ó, ora, havia um homem rico. Então note que o texto, ele não vai apresentar nenhuma acusação contra o homem. O texto diz que o homem era rico, mas Jesus não disse, por exemplo, que ele adquiriu essa riqueza de uma forma ilícita, ok? Em lugar nenhum está escrito ali. Então depois esse homem, ele acabou se perdendo na eternidade. Mas aqui não está dizendo que ele é um rico adúltero, que ele é um rico ladrão. Jesus disse que ele é rico. E tem uma coisa, ele também não pode ser acusado de avareza.
Olha o que o texto está dizendo, ó. E vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Então, se você ler comentaristas, por exemplo, como aquele pastor americano, o Orlando Spence Boyer, ele diz que naquela época, quem usava púrpura era só o senador de Roma, de tão caro que era a púrpura. O linho, Boyer diz que o mesmo peso de uma veste no linho era quase o peso no ouro, a peso de ouro na época. Então ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e ele não era munheca, porque tem gente, irmão, que tem dinheiro e late no quintal para economizar o cachorro, de tão miserável que é. Irmãos, tem pessoa que se ele morrer, não há quem abra a mão dele. Ele é assim, ó. Agora ele não, ele vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Você passa na rua, alguém está fazendo churrasco na segunda-feira, você está podendo, hein? Segunda-feira, churrasco, em plena pandemia, oh, aleluia, né? Agora esse aqui, ele vivia todos os dias, de segunda a segunda. Ele vivia regalada e esplendidamente. Morava em uma mansão. A conta bancária dele estava abastada. Só usava roupa de grife. E não sei nem falar hoje, as roupas que ele usaria hoje, esse homem. A mesa dele era um banquete todo dia. Assim era o rico. Então esse é um homem rico. Agora é interessante que Jesus usa 2 versículos para descrever como era a vida do homem pobre. Coloca para mim agora o verso 20. Olha lá, ó. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos de novo? Havia também... Então esse aqui é o pobre, né? O Senhor diz que ele vivia uma vida de mendigância. Então ele estava vestindo farrapos, e o texto está dizendo ali, ó, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Eu não sei se você sabe, mas sabe aquele termo, aquela palavra aquele termo pejorativo que as pessoas usam, de chamar a outra pessoa de lazarento? Vem daqui, cheio de chagas, porque Lázaro, ele estava coberto de úlceras, da cabeça aos pés. Então foi desse termo que surgiu essa palavra. Você quer ver o crente ficar desviado? Chama ele de lazarento, você vai ver ele ficar nervoso. Coloca o versículo 21 para mim, por favor. E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Então note você que esses 2 homens aqui neste mundo, porque às vezes quando você lê o verso de número 20, diz que o mendigo ficava na porta do rico. Então você pode se tentar a pensar que ele só passava ali de vez em quando. Não, ele ficava sempre ali. Porque quando você vê uma pessoa 1 ou 2 vezes, se você encontrar com ela do outro lado, você não vai conhecer ela. Como de fato o rico reconheceu depois, na eternidade, ao mendigo, certo? E sabe qual que era o grande sonho de Lázaro? Qual que é o seu sonho? Ai, pastor, meu sonho é emagrecer. O meu também. Que essa pandemia, meu sonho é emagrecer. Qual que é o seu sonho? Meu sonho, pastor, eu quero arrumar um moço bem alto, moreno, dos olhos, eu vou casar com ele. Esse é meu sonho. Meu sonho é construir a minha casa. Meu sonho é comprar uma chácara. Eu quero sair da cidade e ficar lá com os pernilongos, né? É o seu sonho. Agora, qual era o sonho de Lázaro? Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Porque você sabe, né? Quando você está com bastante fome, que o intestino grosso, ele começa a mandar WhatsApp para o intestino fino:
mande alguma coisa para mim. Então, se tiver alguma coisa, se tiver uma comida longe, longe, longe. Se o Oséias estiver com muita fome desse lado de Macatuba, e se alguém lá na primeira rua de Macatuba, do outro lado, fizer um churrasco, ele faz assim: olha, tem um churrasco lá. Essa é a nossa natureza. Então, quando dava a hora do almoço, o rico, ele ia se sentar naquela mesa enorme que ele tinha, e ele vestido de púrpura, de linho finíssimo, aquele banquete, o cheiro da comida. E Lázaro, ele ficava torcendo que os criados daquele homem rico pegassem as migalhas. O que é as migalhas, pastor Edilson? Eu vou te explicar o que é as migalhas. Às vezes cai um farelo de pão assim no chão, você fala que é a migalha. Não é. Na cultura oriental, a migalha é porque hoje as pessoas vão comer, né? Quem é muito chique faz assim, ó, né? Mas lá na cultura deles, eles pegavam o miolo do pão e relavam assim. E na hora que eles terminavam a refeição, pegavam o miolo do pão e passava para limpar as mãos e deixava ali na mesa. Então, como aquilo já tinha sido tocado, o criado fazia o quê? Pegava aquilo e colocava no lixo. Então o rico, o mendigo ficava na porta da mansão do rico, certo? E quando dava o horário da refeição, ele ficava torcendo no coração dele para que algum empregado pegasse aquela migalha e jogasse, para que ele pudesse pegar aquilo para poder se alimentar. Mas ainda, para acrescentar a miséria desse homem, Cristo dá mais um detalhe. Mantenha para mim o versículo ali. O texto está dizendo assim na última parte: e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então, há quem pense que Lázaro deixava os cachorros lamber suas feridas, porque aquilo lhe trazia alívio. Mas esse pensamento, ele é muito errado. Por exemplo, estudiosos como Perman, ele diz o seguinte, que ao invés dos cães eles trazerem alívio para Lázaro, é mais correto pensar ao contrário, porque Lázaro, ele estava coberto de enfermidade, da cabeça aos pés, ele se alimentava mal, ele estava fraco, então ele não tinha força para tocar os cães. Então os cães ficavam ali, quase que querendo devorar ele vivo, e ao lamber aquilo lhe causava dor, mas ele não tinha força. Então, vamos comparar aqui como é gritante o contraste entre o homem rico e o homem pobre. Por quê? Lógico, um era rico, o outro era pobre. Um estava coberto de chagas, o outro estava vestido de púrpura e de linho finíssimo. Um vivia regalada e esplendidamente, todo dia ele sentava na mesa e tinha um banquete para ele se alimentar. O outro desejava comer das migalhas que da mesa dele caíam. Um estava rodeado de empregados para dar a ele tudo o que ele desejasse, e o outro estava rodeado pelos cachorros, que lhe causavam sofrimento. Agora, sabe aonde é que está a ironia do negócio? Vou explicar para você. É que Jesus disse assim no verso 19: havia um homem rico. A versão da Almeida atualizada diz assim: havia um certo homem rico. Só que Jesus, de forma irônica e de propósito, ele disse assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Sabe o que isso significa? É que aqui embaixo, nesta vida, o rico, ele era conhecido. As pessoas passavam na rua e falavam: nessa mansão mora fulano de tal. Aqui ninguém conhecia Lázaro, mas Lázaro tinha fé. Você pode glorificar a Deus? Então, lá no céu, ele era chamado Lázaro. Por quê? Porque aqui na terra ele não tinha amigos,
não tinha moradia, não tinha saúde, não tinha como se alimentar, só tinha a companhia dos cães, mas o nome dele estava escrito no livro da vida, e então ele era reconhecido lá no céu. E quando a gente olha para a sociedade, é assim que as coisas são. Você já viu, por exemplo, o teatro chamado Lázaro? Não tem. Você já viu o prédio chamado Lázaro, a rodovia? Essa aqui é a rodovia dos Lazarentos. Não tem. Não tem. Só os nomes de quem é grande aqui na terra é que vai receber nome de praça, nome de rua, nome de prédio, nome de bairros. Agora lá no céu tem um livro que, independentemente da sua cor, do seu grau de escolaridade, independentemente do que você tem aqui na terra, se você tem fé e nasceu de novo, teu nome está registrado lá. Você pode glorificar a Deus? Então isso aqui é a vida, né? Isso aqui é a vida. Agora vamos falar da morte. Coloque para mim o versículo 22. Coloque para mim o versículo 22. Lucas 16, 22. Eu mostrei a vida dos dois. Agora, os dois morrem. O que é que está escrito na parte A do verso? Está escrito assim, ó. E aconteceu que o mendigo... Irmãos, quando o mendigo morreu, era de se esperar. Porque eu creio que ele estava lá, naquela situação, o sol quente e ele tremendo. Alguém passava e dizia assim: esse aí morre logo. Mas olha a parte final do texto. Diz assim, ó. E morreu. Fala comigo, eu quero que você fale que o rico morreu. E morreu também o rico. E foi sepultado. Era de se esperar que o mendigo morresse. Mas era de se esperar que logo na sequência de pouco tempo, aquele homem rico, tão importante, fosse morrer. Sabe o que eu acho, irmãos? Que a morte é a coisa mais certa que existe. Porque tem gente que... eu sou mais magra do que você, mas vai morrer. Aí como ele é feio, mas vai morrer você que é bonito também. Esse aí tem um golzinho branco, mas você vai morrer também, sua relux vai ficar aqui. A morte é a coisa mais certa. Então, sabe o que eu quero chamar a sua atenção? Nós não podemos viver como se nós não fôssemos morrer. Porque a Bíblia, irmãos, ela mostra uma verdade cruel. Coloca para mim o texto de Jó 14 e 5. Coloque lá. Jó 14, 5. Olha que coisa interessante esse texto bíblico. Patriarca Jó, capítulo 14, versículo de número 5. Vamos ler o texto. Observe. Patriarca Jó, capítulo 14, versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados. É Jó que está falando, né? Contigo, com Deus, está o número dos seus meses. Olha o que o texto está dizendo. E tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. É como se Deus fizesse um risco, dizendo assim, ó, o Edilson nasceu aqui e é até lá que ele vai. Certo? Vamos aplicar isso ao que nós estamos falando. Quem via o rico cheio de saúde, vestido de púrpura, de linho finíssimo, morando na mansão, na alta sociedade, vivendo regalado e esplendidamente, não esperava que ele fosse morrer. Mas quando deu o limite de Lázaro, Lázaro morreu. E quando deu o limite do rico, o rico morreu também. Por quê? Porque o texto de Eclesiastes, capítulo 8 e versículo 8, ele é um texto que é de ler no velório. Olha aqui, ó. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para
reter o espírito, nem tem poder. Porque o dinheiro ele dá poder para a pessoa, né? Tem gente que era feio, no poder do dinheiro ficou bonito. Tem gente que tinha um passado feio, e no poder do dinheiro, tá por cima. O dinheiro, ele compra muita coisa aqui nessa terra. Mas olha lá, nem tem poder sobre o dia da morte. Já teve gente aí, bilionário, que ao estar em cima da cama, ofereceu uma quantia avultada para o médico: acrescenta a minha vida. E o médico falou o quê? Eu posso tratar o seu problema, agora a vida eu não posso dar, porque a vida ela vem de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui no templo e você que está me assistindo: cuidado como você está vivendo. Por quê? Porque existem muitas certezas que nós não temos, mas se existe uma certeza que toda pessoa deveria ter, é que ela vai morrer. Vai morrer. Agora Jesus, ele é irônico. Coloca para mim o texto de Lucas 16, 22. Estou falando da morte. Então eu quero que você preste atenção. Olha o que Jesus omitiu. Quando ele falou da vida, ele disse que o rico era um certo homem, e chamou o mendigo pelo nome. Agora que os dois morreu, olha o que Jesus omitiu. Ele disse assim: e aconteceu que o mendigo morreu. Ele não falou que o mendigo foi sepultado. Vocês prestaram atenção no texto? Amém? Aí ele diz assim, e morreu também o rico e foi sepultado. De propósito, Jesus não mencionou o sepultamento do mendigo. A hora que ele morreu, pegaram ele pela perna. Quem é isso aí? Não tem parente não. Fizeram lá um buraco, jogaram ele lá dentro. Há quem cogite que nem enterrado ele foi, porque os cães estavam comendo ele vivo, e alguns acreditam que os próprios cães já devorou o corpo de Lázaro. Agora o rico foi sepultado. Sabe o que é isso? Significa que saiu no Jornal Nacional. William Bonner levantou com aqueles ternos chiques, aquelas gravatas bonitas que ele usa, e falou: gente, o Brasil acabou de perder um grande homem. Anunciou na rádio: nota de falecimento, morreu o senhor doutor fulano das tal. E você já foi no velório do rico? É tão chique que dá vontade de morrer. Você chega assim, você chega perto do caixão assim, você fala: eu deitado nesse caixão. No velório desse aqui, irmãos, ele alugou as carpideiras, os melhores músicos, veio as pessoas mais importantes daquela sociedade. Eu quero fazer um discurso. Aí todo mundo de preto, com óculos escuros, e foi lá. Perdemos um grande homem, mas ele deixou um legado, deixou uma história, ajudou as instituições filantrópicas, fez isso, apoiou o nosso partido político. Aí veio o rabino e falou assim: eu também era amigo dele, de vez em quando ele ia no sábado na sinagoga, dava uma oferta bem gorda, aleluia. E colocaram o corpo dele no sepulcro. Só que se a história terminasse aqui, a gente ia pensar que não vale a pena ser crente. Só que diga comigo assim: a vida, a morte e a eternidade. Agora vamos passar para o outro lado. Os dois viveram aqui, e os dois morreram aqui. Só que depois não terminou a história. Eles entraram na eternidade. Olha o que aconteceu com Lázaro no verso 22, a parte que eu pulei. Agora ele está introduzindo a eternidade. E aconteceu que o mendigo morreu
Essa parte já trabalhei. O que está escrito ali agora? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Note que o texto não diz assim: o Lázaro morreu e veio um anjo. Não. Enquanto ele estava em vida, ninguém cuidou dele. Ele não tinha amigos. Ninguém o ajudou. Os únicos que se interessavam por ele eram os cães. Mas quando foi chegando o momento daquele limite que Deus tinha posto, Deus lá do céu, ele disse: o tempo que eu dei a Lázaro está acabando. Então ele ordenou que os anjos viessem rodear ali o corpo, esperando que a alma dele saísse para conduzi-lo à eternidade. Sabe o que eu quero louvar a Deus? É que tanto a glória do mundo como a miséria desta vida um dia termina e tem uma eternidade para quem tem fé. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. E os teólogos da prosperidade? Cadê eles aqui no Evangelho de Jesus Cristo? Você tem que ser bonito, você tem que ser rico, você tem que morar numa mansão. Se você está doente, está em pecado. Se você não prospera, alguma coisa está errada, tem que fazer um sacrifício. Mentira. Este aqui não tinha roupa boa, não tinha moradia, não tinha saúde, não tinha amigos, não tinha o que comer. E Deus não curou ele, não mudou a situação dele. Ele viveu assim e morreu, mas ele tinha fé. E quando ele morreu tendo fé, abriu-se a porta da eternidade, e ele foi levado para o seio de Abraão. Amanda, solve de cambarabasséria. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Pastor Edilson, por que ele foi para o seio de Abraão? Porque ele era pobre? Não, de forma nenhuma. Ele foi porque Lázaro significa: o Senhor é a minha ajuda. Ele não tinha nada, o único que ajudava ele era Deus, e ele tinha fé em Deus. Pobreza não salva ninguém, e riqueza também não salva ninguém. Quem recebeu ele do outro lado foi quem? Abraão. Sabe o que quer dizer seio de Abraão? Quer dizer que ele foi trazido para o peito do pai Abraão, e ali o pai Abraão o consolava. Eu creio que a hora que ele saiu do corpo, ele falou assim: mas o que é isso? E os anjos disseram assim: somos uma comitiva, viemos te buscar. Ele falou: meu Deus, eu não sabia que eu era importante assim não. E quando ele é introduzido, Abraão diga: vem aqui. E diz para ele: agora, filho, acabou o sofrimento. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, você que está vivendo como se não fosse morrer, você que está vivendo como se a vida fosse somente aqui, você vai morrer, e ao morrer existe uma eternidade. Não sacrifique o eterno às custas do efêmero, porque tem a eternidade. Aleluia. Mas irmão, o que eu estou tentando dizer? É que, diga comigo assim, ó, a vida de Lázaro foi como um pesadelo. Mas a hora que ele morreu e entrou na eternidade, tudo parecia um sonho. Eu creio que ele deva ter dito: Abraão, eu estou sonhando. Não, meu filho, aqui é real. Lá era pesadelo, aqui é eternidade. Glória a Deus. Mas o rico também entrou na eternidade. Vamos introduzir o rico na eternidade: a vida, a morte e a eternidade. Coloque o verso 23 agora. Veja bem, Lucas 16, 23. Morreu também o rico e foi sepultado, no verso 22. E no Hades, aqui está dizendo, e no inferno. Tem uns que falam assim: o inferno é aqui mesmo.
Irmão, se o inferno for aqui, tem muita gente que nem para o céu não quer ir. Estou dizendo para vocês, quando eu pregava, um dia fui pregar num lugar, aí veio um irmão e falou: pastor, deixa o Edilson lá na minha casa que eu cuido dele. Aí, fomos para a casa dele. No domingo de dia, fiquei lá. E ele falou: Deus me abençoou. Mas ele falou: Deus me abençoou tanto, pastor Edilson, que eu nem quero que Jesus venha agora. Né? Agora estão dizendo assim: o inferno é aqui. Então essas pessoas ricas que estão aí, irmão, se o inferno é aqui, o inferno não é aqui não, o inferno é do outro lado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. Diga assim comigo: a vida do rico aqui foi um verdadeiro sonho, mas ele morreu, e ao entrar na eternidade, tudo se tornou um grande pesadelo. Eu creio que ele também, pastor Zé, dizia: eu estou sonhando. Não, você não está sonhando não, aqui é o inferno. Aqui é o inferno. E estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí aqueles que falam que aqui não é o inferno, qual que é o argumento que eles usam? Vou explicar. Eles dizem assim: mas será que o inferno é tão perto do céu que dá um para um? Já viu essa conversa? Conversa. O que precisa ser explicado aqui? Você pode observar que Abraão também disse ao longo da conversa que havia um abismo que separava os que estavam do lado de cá com aquele que estava do lado de lá. Então aí a pergunta que as pessoas falam assim: eu não creio que seja o inferno, por quê? Será que o inferno é tão perto do céu que quem está sofrendo dá para ver quem está lá do outro lado, no gozo celestial, consolado? A questão é, irmão, quem está falando essa história? É Jesus. Jesus não tinha sido crucificado ainda. Ele não tinha sido morto, nem sepultado e nem ressuscitado. Então ele não tinha ascendido aos céus ainda. Então esse lugar, do jeito que Cristo narrou, era a condição dos justos antes de Cristo ascender aos céus. Vocês estão entendendo? É lógico que hoje não. Eu vou dar para vocês um texto para explicar. 2 Coríntios 12, coloca para mim. 2 Coríntios 12, verso 2. Vamos ler o texto para que vocês vejam. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Paulo não sabia se ele foi levado, tirado o espírito dele, foi levado, ou se ele foi com o corpo e tudo. Ele foi arrebatado aonde? Até o terceiro céu. Coloca o verso 4. O verso 4. Foi arrebatado ao paraíso. Então agora o paraíso é no terceiro céu. Certo? E para você entender, Efésios capítulo 4. Coloca o texto de Efésios capítulo 4. O versículo de número 8. Efésios 4 e 8. Pelo que diz, subindo, é a ascensão de Cristo. Note que a história de Lázaro, ele contou quando estava aqui. Depois ele foi à cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E depois que ele terminou a obra dele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Coloca o verso 9. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes de subir na ascensão, ele tinha descido às partes mais baixas da terra. O 10, aquele que é também o mesmo que acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, aqueles que foram para onde Lázaro estava,
Eles permaneceram ali, mas depois que Cristo ressuscitou, que ele foi subir definitivamente para o céu, então quem estava no seio de Abraão foi levado. Então essa história assim, olha, eu não creio que aqui seja o inferno, pastor, porque é muito perto. Não, senhor. Então agora quem morre sem Deus, desce. Se você sair do corpo aí e morrer, então a sua alma ela é introduzida para cima agora, porque mudou. Aqui, Cristo estava em pleno exercício do seu ministério. Então, muitos ficam, eu não creio, porque é muito perto. Então, tire essa ideia da sua mente. Você está aqui no culto de doutrina para aprender. Coloque para mim o versículo 24. Observe, que o texto diz assim, que Abraão, que o rico, ele ergueu os olhos, aí ele viu ao longe o Abraão e o Lázaro no seu seio. Aí o que ele fez? Ele clamou. Então o rico, ao ver o mendigo lá do outro lado, mendigo é o jeito de falar, como ele conhecia o mendigo aqui, porque na eternidade ele não era mais mendigo, ele já era alguém que estava desfrutando das benesses do céu. Ele fez 2 pedidos. Diga comigo assim, manda Lázaro para mim. Está fraco, diga assim, manda Lázaro para mim. Ele fez um segundo pedido, manda Lázaro à minha casa. Que coisa, né? Eu creio que quando ele vinha assim naquela caminhonetona dele, ele apertava o controle remoto do portão eletrônico dele, que ele ficava esperando abrir assim, ele olhava aquela cena lá, o mendigo. Ele falou, eu estou com a vontade de almoçar, esse mendigo me tira apetite. Agora que ele entrou na eternidade, sabe, ele chegava assim para almoçar, ele apertava, estacionava desse lado da rua, a mansão dele do outro lado. Estou fazendo uma ilustração para você entender. Ele apertava o controle remoto, o portão começava a subir, ele olhava no mendigo, ele falava, ele me dá ânsia, tira o meu apetite. O que ele não imaginava? É que do outro lado, o que eu estou querendo dizer, aqui, ele olhava Lázaro assim, por cima. Agora quando ele passou para o outro lado, se ele quisesse ver Lázaro, ele tinha que olhar para cima. E lá estava Lázaro. E aconteceu o que ele não esperava, que ele não imaginava que fosse acontecer. Ele precisou de Lázaro. Sabe o que isso ensina? É que o homem, ele vive como se ele não fosse morrer. Tem muitos crentes vivendo assim, irmão, até crente, vivendo como se não fosse morrer. Ele fala, agora que essa pandemia, que maravilha, eu não preciso nem ir na igreja, ô glória. Tranquilo. Mas aquele mendigo ali na porta do rico, sabe o que era aquilo, pastor? Era a última gota do cálice dele, que ia transbordar. Talvez se ele tivesse atentado para aquilo, ele não teria se perdido. Como eu disse, ele não era um adúltero, ele não era um ladrão, ele era um homem egoísta, que viveu como se ele não fosse morrer, e viveu para ele mesmo. E agora ele fez um pedido, ele disse assim, Abraão, meu pai. Sabe o que é isso? Era um judeu que fazia sacrifício no templo, e que de vez em quando resolvia no sábado ir na sinagoga. Sabe esses crentes que vêm na igreja de vez em quando? Aí ele pega o celular assim e fala, deixa eu assistir uma live aqui, tem um irmão falando aqui. É crente. De vez em quando ele parece, pastor Zé. Ô irmão, aleluia. Por isso tem que ter a morte mesmo. A morte é o consolo dos pastores, porque é difícil. Aí ele disse, Abraão, meu pai. Sabe o que é isso? Não adianta você viver como se você não vai morrer e vir aqui na igreja. Eternidade é coisa muito séria, irmãos.
Não é frequentar a igreja, não. É você deixar Deus regenerar a sua vida e você ser registrado em cartório celestial. Salvação não é religiosidade, é vida no Espírito. Aí ele pediu: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Irmão, vamos pensar, ó, se ele aqui nessa vida, vamos pensar. Se aqui nessa vida, só dele olhar para o Lázaro, ele sentia nojo. Agora do outro lado, o negócio está tão difícil para ele, que ele falou assim: pai Abraão, eu estou vendo que tem água aí, esse que está aí do seu lado aí, ó, eu conheço ele. Fala para ele, pai Abraão, para ele molhar a ponta do dedo na água que tem, porque aqui não tem. Molhar a ponta do dedo nessa água cristalina aí, e fala para ele vir aqui para refrescar a ponta da minha língua. Quer dizer que agora ele concebia até a ideia de Lázaro poder tocá-lo. Porque eu estou atormentado nesta chama. Aí Abraão respondeu: não é possível atender o seu pedido. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, coloque o verso 25. Olha o que o pai Abraão disse: olha, disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebestes dos teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então, Lázaro não estava no consolo porque ele era pobre, e o rico não foi para o inferno porque ele era rico, porque o próprio Abraão, em Gênesis 13, verso 1, diz o texto que era Abraão muito rico. Então Abraão também era rico. Eles estavam lá por quê? No consolo, pela forma como eles viveram. Sabe o que o pai Abraão está falando para ele? Filho, lembra como é que você viveu? É por isso que você está aí. Sabe o que é isso? Já tentaram, irmão, esvaziar o inferno. Alguém tem tentado teologicamente colocar um ar-condicionado no inferno, mas não tem jeito não. Não tem jeito não. Abraão disse: olha, você viveu de uma forma errada e está aí, é irrevogável. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor Edilson, dizem que tem o purgatório. E o texto que passa mais perto do purgatório, vamos ler o texto, eu vou ler o texto. 1 Coríntios 3, um dia alguém queria justificar que tem o purgatório. Porque o que é o purgatório? Diz que é um lugar que o fogo é 7 vezes mais quente que o inferno. Aí a pessoa morre, se ela não é um cristão, né? Aquele cristão, ele fica lá 7 dias. Aí alguém reza a missa de 7º dia, e alguém vai lá e tira a pessoa daquele purgatório. Porque aquele fogo, que é 7 vezes mais quente que o inferno, tem o poder de purificar a pessoa. E alguém quer justificar 1 Coríntios 3 e versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí alguém diz assim: aí pastor, é o purgatório, ó. Salvação pelo fogo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que é a pessoa que vai ser posta no fogo para ser salva. O texto está dizendo que é as obras da pessoa que vai passar pelo teste do fogo. Aí, se as obras da pessoa não for aprovada, ele vai ser salvo por um triz. Mas quem salvou ele foi Jesus, pelo sangue dele na cruz. Ninguém é salvo pelo fogo. Caiu no inferno, ninguém tira de lá. Essa é a verdade. E o pai Abraão disse: olha, não posso atender o seu pedido, por quê? Porque você tem que lembrar como você viveu. Então você que está me assistindo aí, como é que você tem vivido? Você que está me ouvindo nessa noite, nós que estamos aqui, como estamos vivendo? Por quê? Porque morrer a gente vai. E ao entrar na eternidade, não dá mais para mudar.
Jesus não disse que ele foi ao purgatório. Jesus disse que ele foi para o inferno. E Abraão disse: tem mais uma coisa que impede que eu atenda o pedido seu de mandar Lázaro para você. E o Lázaro, o que ele falou? Ele falou nada. Ficou quieto. Olha para o verso 26, Lucas 16, 26. Além disso, além da maneira que você viveu, tem uma coisa: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O que Abraão quis dizer com isso? Existe uma lei de equidade. Lá na terra você estava junto, né? Porque aqui o rico convive com o pobre, o fiel com o infiel, dá tudo misturado, até dentro da igreja. Todo mundo agora é gospel, ô glória, dá tudo misturado. Mas a hora que chamar a senha, já está encomendado. Diz que tem a encomenda da alma, e tem mesmo, né? A maneira que você vive vai determinar o seu destino. E teve gente, que dormia na mesma cama, foi enterrado lá no cemitério do lado, na mesma gaveta, mas quando passou para o outro lado, destinos diferentes. Então o que Abraão quis dizer para o rico? Daí você não sai, porque você viveu assim e vai ficar separado de Lázaro. Lázaro sofreu e ele está aqui porque ele tinha fé, e você viveu para você mesmo. Aí, irmãos, já estou terminando aqui, coloque o versículo 27. Ele fez um segundo pedido. Ele disse: manda Lázaro para mim. E Abraão disse: não pode. Ele falou assim: então manda Lázaro lá em casa. Olha para o verso 27. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de... note você, aonde a gente está aqui? Em Macatuba. Onde que a gente está? Que lugar que é esse aqui? É a igreja, a congregação que vocês congregam. Então note que o texto é muito claro em dizer que o inferno é um lugar de tormento. Então tem gente que pensa que morreu, né? Deus que deu o bom descanso. Não é assim que as pessoas falam? Mas note você, que depois de morto, o rico ergueu os olhos e via. Depois de morto, ele conheceu quem ele conhecia aqui em vida. Depois de morto, ele falava e clamava. Depois de morto, ele sentia sede. Depois de morto, ele era queimado pelo fogo eterno. Depois de morto, ele fez pedidos que não podiam ser atendidos. Isto é um inferno. Ninguém dá glória a Deus agora, mas é isto que é o inferno. E vamos pensar, quando você lê esse texto, qual que é o erro nosso? Vamos tentar interpretar esse texto. Já vi pregador pregando, pastor: depois que morreu, queria fazer missões. Note você que a memória dele estava tão viva, que ele lembrou da casa da família dele. E ele falou até quantos irmãos ele tinha. A memória continua funcionando. Mas sabe o que é que esse pedido dele aqui significa? Muitos pensam que ele estava preocupado: olha, avisa os meus irmãos para eles não virem também para cá. Não é nada disso. O inferno não muda o ímpio. Viu? O que ele está dizendo é o seguinte: ô pai Abraão, o senhor devia mandar ele lá em casa. Vê que ele não perdeu o costume de mandar. Ele estava no inferno queimando, mas queria continuar mandando. E ele disse: sabe o que ele queria dizer aqui? Vou parafrasear o que ele queria dizer. Já que não me avisaram direito que tinha um inferno e eu vim para cá injustamente, porque se eu soubesse que era terrível assim, se tivessem me avisado,
eu não estaria aqui. Então manda o mendigo lá em casa. Como não me avisaram e eu fui injustiçado, estou no inferno injustamente, então que meus irmãos não venham para o inferno injustamente, mas no coração dele ele pensar, tomara que eles venham também. Vamos ficar em família. Note que com essa palavra ele está acusando a Deus. Ele está dizendo que ele caiu no inferno porque Deus não o advertiu. Tem gente que vai passar a vida inteira na igreja e vai cair no inferno. E fala assim, mas aqui é o inferno. O pastor não falou. Eu não sabia. E ignorância não tira ninguém do inferno não, irmão. O que tira o crente do inferno é a oração, o culto de doutrina, a escola dominical, o culto devocional, a vida reta. Aí Abraão disse o que para ele? Verso de número 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ninguém vai lá avisar eles. Lá na terra tem Moisés. O que significa isso? Moisés e os profetas era o Velho Testamento. Sabe o que Jesus estava falando? Não precisa ninguém voltar dos mortos para avisar os vivos do inferno. Lá na terra tem a palavra. Você mesmo ia na sinagoga de vez em quando. Se os seus irmãos não quiserem vir para o inferno, eles que creiam na palavra, e eles não virão para o inferno. Por quê? Porque a palavra, ela é suficiente. Diga comigo assim, a palavra é suficiente. Sabe o que eu acho interessante? Tem crente que ele duvida da palavra. Será que um Deus tão bom, ele vai pegar o homem que ele fez com as próprias mãos e lançar ele nesse lugar? Mas o texto bíblico é muito claro, ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para o homem. O inferno é para o diabo e para os seus anjos. O homem vai para o inferno, por quê? Porque ele despreza o grande amor de Deus, que amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E muitos ficam assim, em vez de ler a Bíblia, ele fala, eu queria saber como é que é do lado de lá. Podia alguém voltar, e até quem acredite que está aí fazendo comunicação com os mortos. Mas vamos pensar, olha o verso de número 31, eu estou encerrando aqui porque meu tempo também está acabando. Coloque o verso 31. Porém Abraão lhe disse, se não ouve a Moisés e aos... Coloca o verso 30, né? Olha o que o rico disse, ó. Lucas 16, 30. Ele disse, quando ele falou assim, os seus irmãos estão na terra, tem a palavra lá sendo pregada. O que ele falou? Não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Sabe o que eu queria dizer? Eu acho que esse negócio que a pessoa tem que acreditar do lado de lá, só na palavra, isso não é suficiente. Foi por isso que eu vim para o inferno. Não me explicaram melhor. O certo é alguém voltar, porque a palavra não é suficiente. Possa ser que eu estou pregando aqui e alguém está duvidando que existe esse lugar. Paciência. A mim cabe apenas a tarefa de pregar. Nós apenas pregamos. E vamos pensar, irmãos, em muitos lugares é assim que tem se pensado. A revelação da palavra já não é mais suficiente. Aí Abraão lhe disse, no verso 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tão pouco acreditarão, ainda que alguém volte dos mortos. Então, irmãos, quem não tem a tendência de crer, não vai crer. Porque olha, Jesus falou isso, e mais tarde alguém voltou dos mortos, né? Eu vou ler o texto aqui, ó. João 11, o verso de número 44 diz assim, 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. É outro Lázaro, né? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então alguém depois de 4 dias voltou de onde? Dos mortos. Qual que era a lógica? Era todo mundo crer. Mas olha o que o texto diz, ó. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O verso 41. Verso 45, né? Verso 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus. Olha o que o texto está dizendo. Muitos, vendo Lázaro voltar da vida, não era para ter crido? Mas o que eles fizeram? A gente vai contar para os fariseus. E foram lá, olha, o homem fez um truque, chamou o outro da morte. Eles não creram. E quando você lê o capítulo 12, o texto, ele diz que, no capítulo 12, versículo 10, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Quer dizer que ele voltou dos mortos, e alguns creram, mas porque já criam na palavra. E outros queriam o quê? Matar ele de novo. Ele falou, peraí gente, eu acabei de ressuscitar, vocês estão querendo me matar? Você entendeu? Então, irmão, o incrédulo, ele pode ouvir a palavra, ele não vai crer. Mas agora vamos aplicar tudo que eu falei aqui. Diga comigo, vida, morte e eternidade. Então vamos pensar. Nós estamos vivos. Mas qual que é a lógica? Você que está me ouvindo, se você está assistindo aí pela internet, você está vivo. Mas qual que é a tendência? Vamos morrer. E ao morrer, seremos introduzidos na eternidade. Então qual é a pergunta que temos que fazer? Como estamos vivendo, já que não sabemos quando vamos morrer? Porque a forma como estamos vivendo, a atitude que temos com relação à palavra de Deus que está sendo pregada. Às vezes alguém pode pensar que isso aqui é mais um culto, ou apenas um sermão. Talvez alguém possa ser tentado a pensar que ainda vai ouvir muitos sermões, como aquele rico achava que, quando alguém falou, morreu Lázaro, graças a Deus, limpou a minha rua, né? O que ele não sabia o que era, é que o próximo era ele. E eu estou aqui falando, talvez é a última vez que eu prego. Eu não sei o dia da minha morte, só que a maneira como eu estou vivendo, quando eu morrer, eu serei introduzido numa eternidade. Vamos pensar. Aqui, o homem era rico, Lázaro era pobre. Aqui, ele morava em uma mansão e Lázaro morava na rua. Aqui, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Lázaro estava coberto de chagas. Aqui, ele estava rodeado de servos para o servir. E Lázaro aqui estava rodeado de cachorros. Aqui, ele vivia regalada e esplendidamente. E Lázaro desejava comer as migalhas. Mas do outro lado, aqui, ele estava por cima e Lázaro estava por baixo. Mas eles morreram. E ao morrer entraram na eternidade. O que aconteceu? Do outro lado, Lázaro ficou rico. Ele ficou pobre. Do outro lado, ele não tinha ninguém. Lázaro foi levado pelos anjos e estava encostado no peito do pai Abraão. Aqui,
Ele estava por cima e Lázaro por baixo. Do outro lado, Lázaro ficou por cima e ele ficou por baixo. Aqui, Lázaro precisou dele. Ele jamais pensou que precisaria de Lázaro, mas na eternidade, Lázaro não mais precisava dele, e ele precisou de Lázaro, mas Lázaro nada pôde fazer. Aqui ele tinha banquete e Lázaro queria migalha. Do outro lado, ele queria refrescar só a ponta da língua, mas Lázaro estava no conforto e tinha ali água, consolo, abundância. Por quê? Porque ele viveu com fé, morreu a morte do justo e foi para a eternidade. Então vamos receber esta palavra. Isto serve para a igreja, pastor Oséias, e serve também para aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?